Olá, você está no canal Conversas sobre Filhos. Meu nome é Júnia Arantes, eu sou médica homeopata e mãe. Eu estou aqui para conversar com você a respeito das questões e aflições que surgem na nossa caminhada, na tarefa de criar nossos filhos. E o assunto de hoje vai ser o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Ele é um evento normal na maior parte dos bebês. Então ele ocorre no momento em que a gente coloca o bebê para rotar e ele fica em pezinho e ele elimina um pouco do conteúdo do estômago daquele leite que foi ingerido. Como eu falei, ele é um evento normal, o bebê continua bem, ele ganha peso adequadamente, dorme bem e isto ele vai aos poucos diminuindo por volta de 10 meses, às vezes um pouco mais, até um ano, esse refluxo desaparece. E ele é chamado de refluxo gastroesofágico fisiológico. 5% dos lactentes que regurgitam, eles vão apresentar a doença do refluxo gastroesofágico. Eles apresentam regurgitações dolorosas, prolongadas, em grande quantidade, várias vezes. E longe das mamadas. A regurgitação longe da mamada, ela acontece da seguinte forma: o bebê ingere o leite para no estômago e quando ele chega no estômago ele recebe a ação dos ácidos e quando ele volta ácido e a criança regurgita tipo queijinho. Então esse queijinho mostra que ele sofreu a ação dos ácidos e que ele vem machucando o esôfago. E é isto que vai trazer a dor do bebê, dor ao mamar, às vezes até quando dorme, muitas vezes ele recusa a alimentação. E tem bebês que apresentam uma coisa que se chama mamada nervosa. Ele está com fome, vai ao seio, dá 2, 3 sugadas, daí ele sente a dor, ele para, joga a cabeça para trás, arqueia o corpo e para de mamar. Determinados bebês, eles não apresentam as regurgitações nem os vômitos, eles apresentam só a mamada nervosa. O leite reflui do estômago para o esôfago, mas ele não se exterioriza. E alguns desses bebês apresentam uma coisa que a gente chama de ruminação. O leite vem do estômago, vai para o esôfago e chega na garganta, o bebê engole e faz um barulho como se fosse um pigarro. É o chamado refluxo oculto. Muitas vezes, esses episódios de refluxo que são tão intensos e prolongados, eles podem interferir no ganho de peso do bebê. Esses problemas eles são devidos a uma imaturidade da união do estômago com o esôfago. Então é como se fosse uma portinha que tem entre o estômago e o esôfago, que não deveria permitir a passagem do leite. Então, como ela está imatura, ela se abre, vamos dizer, longe das mamadas, fora do tempo correto, que seria naquele momento da regurgitação. O tempo correto da regurgitação, logo quando você põe o bebê para rotar, essa é normal. O problema ocorre quando a portinha, vamos dizer, ela se abre longe das mamadas. O tratamento para esses episódios de refluxo, ele consta de tratamentos à base de medicamentos e de medidas não medicamentosas. Então, inicia-se sempre com a medida não medicamentosa, que seria procurar dar de mamar com o bebê em posição semi-sentada, deixar o bebê entre 20 a 30 minutos após a mamada na posição vertical, porque essa posição ela vai ajudar o esvaziamento do estômago e vai diminuir os episódios de regurgitação. Evitar o uso do bebê conforto, porque
Essa pressãozinha que o bebê conforto faz no abdômen do bebê ajuda a aumentar os episódios de refluxo. Muitas vezes o pediatra, quando você vai ao pediatra, porque seu bebê está regurgitando, porque ele está com esses sintomas, ele orienta para aquelas crianças que já estão no uso da fórmula láctea, o uso das fórmulas espessadas, que são as chamadas fórmulas AR. Essas fórmulas AR, elas retiram 20% da lactose do leite e no lugar colocam um espessante, que pode ser a goma de jataí ou o amido de milho. Ajuda bastante a diminuir os episódios. Quando essas medidas, que são consideradas não farmacológicas, não surtem efeito, então, algumas vezes pode ser que seu pediatra prescreva bloqueador de ácido. Então, o bloqueador de ácido é um medicamento que ele não vai evitar o refluxo, mas o refluxo que vem, ele vai vir menos ácido, ele vai machucar menos e, consequentemente, o bebê vai ter menos dor. Quando o bebê tem um predomínio de vômitos sobre a dor, então pode ser também que seu pediatra faça uma prescrição de um medicamento que vai diminuir os vômitos. Eventualmente, nenhuma dessas medidas, nem as medidas farmacológicas e nem as medidas não farmacológicas resolvem. Então, há de se pensar, está tendo pesquisas de que pode haver uma alergia à proteína do leite de vaca que a mãe ingere. Então, esta proteína ela passa para o leite da mãe. Quando o bebê ingere, ela leva a uma inflamação do esôfago. E é essa inflamação do esôfago que vai dar o problema nessa portinha, como eu chamei. E só existe uma forma de você confirmar que esse bebê tem essa alergia à proteína do leite de vaca, que é suspendendo durante 15 dias da dieta da mãe todo o leite de vaca e seus derivados. Então, se o bebê melhorar, então confirma. Aí a mãe deve retornar à dieta normal, com leite normal, para observar se existe uma piora. Se existir a piora, está realmente confirmado e aí chama-se isso de teste de provocação. Quanto ao tratamento homeopático, ele pode ser usado e o bebê pode ter benefícios em relação à mamada nervosa, em relação à inquietude, em relação ao sono. Porém, os episódios de regurgitação, esses episódios não diminuem consideravelmente, uma vez que este problema do refluxo ele é decorrente de uma imaturidade da junção do esôfago com o estômago. E essa imaturidade, com o tempo, vai evoluindo e são poucos os casos que persistem com refluxo até a idade adulta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, coloque seus comentários. Muito obrigada e até a próxima semana.